31 Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 117 Hora do Banho. Novo objetivo. Autor: Kati Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Algumas horas atrás, na encosta, a neve manchada de vermelho com sangue havia sido limpa e enterrada por Sumo em uma cova. Atualmente, não havia recursos extras de pedra na base para reparar a lacuna na camada externa que havia sido aberta. Sumo só poderia deixá-lo temporariamente como estava. 3 horas se passaram e outra fina camada de neve caiu sobre a encosta. Era como uma gaze prateada, cobrindo levemente a terra. Num raio de 7 milhas, Sumo estava sozinho. Os flocos de neve foram ficando cada vez menores, mas, depois de um dia de acúmulo, ainda havia camadas de neve espessa empilhadas à distância. Como a grande quantidade de poluição das fábricas da era civilizada não estava presente, nem a fumaça esmagadora dos escapamentos dos carros, Sumo ficou surpreso quando pegou um punhado de neve. Isto está branco como farinha. Sob a luz, e ainda mais branco que a farinha. Com esse nível de pureza, você provavelmente poderia comê-lo diretamente. Aos poucos, alguns flocos de neve foram esmagados na palma da mão de Sumo. Olhando para a neve derretida que se transformou em água, Sumo pegou um grande tanque de água e começou a enchê-lo com confiança. Este tanque de água havia sido trazido das ruínas e não era pequeno em tamanho. Geralmente era colocado no depósito de suprimentos para armazenar alimentos que não eram fáceis de conservar. No entanto, era perfeito se usado para reter a água da neve em sua situação atual. Procurando em todos os cantos, Sumo só pegou a neve mais pura do topo. Quando apareciam flocos de neve com lama por baixo, ele se deslocava para outro local. Sumo levou meia hora para coletar um tanque cheio de água. Sumo manteve o tanque de água de volta no espaço de armazenamento e pegou um grande balde para mais uma vez continuar coletando água. Depois de economizar com água por tantos dias, para de repente ter uma fonte inesgotável de água, Sumo tinha toda a intenção de usar tudo de uma vez esta noite. Depois de coletar uma quantia suficiente, Sumo voltou para o abrigo e fechou a porta principal. Parado na entrada, Sumo sacudiu a neve de seu corpo. Depois de tirar a roupa, os 3 pequeninos já esperavam na porta para cumprimentá-lo. Havia água suficiente para mais de uma pessoa e Sumo pretendia dar aos 3 um tratamento de banho. Parece que não sobrou muita madeira. Amanhã, ou depois de amanhã, terei oportunidade de cortar lenha e reabastecer meu estoque. Verificando o estoque de sobras de madeira no depósito, Sumo anotou a tarefa de coletar madeira na lista de tarefas diárias do diário. A madeira estava por toda parte nas planícies. Mesmo sem considerar os fatores de conservação ambiental, eles eram simplesmente inesgotáveis. Depois de selecionar algumas madeiras e colocá-las ao lado da bancada, Sumo voltou para a sala de distribuição de energia e ligou o gerador a diesel para fornecer eletricidade. Tudo estava pronto. Colocando o braço robótico, Sumo começou a fazer a coisa mais simples e prática: barris de banho. Não foi difícil para Sumo fazer este item. Ele só tinha que achatar as tábuas de madeira, polir e pregar. O único ponto importante a ser observado era evitar farpas na superfície interna da madeira. Ao mesmo tempo, ele teve que garantir a vedação adequada entre as tábuas de madeira para evitar infiltrações de água. Demorou cerca de 10 minutos para fazer 4 barris de banho, um grande, um pequeno e 2 mini tamanho. Ao mesmo tempo, um painel de propriedade que surpreendeu Sumo também apareceu: barril de banho, descrição: barris de banho feitos com paixão pelo artesão iniciante Sumo. A história por trás de sua construção é emocionante: habilidade especial, preservação de calor. A taxa na qual a temperatura da água diminui no barril de banho será reduzida até certo ponto, comentário: por favor, livre-se do seu mau hábito de fazer xixi no chuveiro, na bancada. Até os barris de banho criados podem ser equipados com habilidades especiais. Estou ansioso pelos lendários barris de banho do futuro.
Cantarolando, Sumo fingiu não ter visto o comentário subsequente e voltou para a sala com o barril de banho justamente. Sumo pegou o tanque e o balde contendo a água da neve e começou a ferver a água com lenha. A capacidade de controlar o vento era equivalente a ter um gerador de chamas natural. As chamas sob o fogão de ferro queimavam, produzindo agradáveis sons crepitantes. Ferver a água em um fogão não era satisfatório o suficiente, então Sumo montou um segundo e os operou simultaneamente. Sumo derramou a primeira panela de água quente no resto da água da neve. Depois de um tempo, toda a água da neve derreteu. Este processo foi repetido várias vezes. Às vezes ele controlava o vento para atiçar as chamas, às vezes controlava-o para remover a fumaça da sala e às vezes jogava a água de lado para mantê-la aquecida. O processo manteve Sumo muito ocupado. O calor fumegante cobriu o interior do abrigo e a temperatura de seu corpo também subia rapidamente. Tenho que preparar outro tanque de água da neve para o próximo uso. Aproveitando o longo processo de fervura da água, Sumo saiu novamente. Correndo de um lado para o outro, ele finalmente pegou outra jarra antes que a água fervesse completamente. Logo os barris de banho estavam cheios de água quente e confortável. Depois de colocar o balde de água fervente ao lado do espaço de armazenamento, os olhos de Sumo de repente brilharam em antecipação. Neste momento, Sumo garantiu que este foi o menor tempo que ele já havia levado para se despir em sua vida, sem exceção. Ele só não tomava banho há meio mês, mas, parado em frente ao barril de banho quente a essa hora, mesmo que recebesse outra pistola, não ficaria tão feliz como estava agora. Sumo tirou seu suéter e jeans completamente e tirou os sapatos de viagem em seus pés. Depois de testar a temperatura da água com as mãos, Sumo pisou diretamente no barril. O impacto da água quente fez com que as algemas de seu corpo se quebrassem em um instante, e uma sensação refrescante tomou conta das profundezas de sua alma que quase fez Sumo desmaiar de conforto. Esse sentimento era um tipo de alegria que nunca poderia ser experimentado durante um banho. Na água, Sumo sentiu como se tivesse se tornado um tritão. Fechando os olhos, parecia que estava nadando no mar. Os folículos capilares entupidos nos últimos dias, sob o sutil aceno da água quente, abriram a boca um após o outro, absorvendo o refresco. Dentro de alguns segundos, o belo corpo de Sumo estava tingido com um toque de vermelho. Oreu, entra rápido, senão a água vai esfriar daqui a pouco. Vendo Sumo se divertindo tanto, Oreu, Big Spark e Little Spark, que estavam deitados ao lado do barril de banho, ficaram hipnotizados. No entanto, enquanto observavam o vapor do calor subir da água, os três se encolheram, não ousando dar o primeiro passo corajoso. Comparado ao tamanho de Big Spark e Little Spark, Oreu era muito grande. Mesmo depois de ouvir a insistência de Sumo neste momento, ela ainda se sentia extremamente tímida. Oreu caminhou timidamente até o pequeno barril e testou a temperatura da água com a pata dianteira. Uau, para os três pequenos, Sumo não deixou a água muito quente, era uma temperatura muito confortável. Desta vez, Oreu baixou suas defesas e pulou no barril antes de uivar confortavelmente. Big Spark e Little Spark ao lado também estavam em seus barris de tamanho pequeno, mergulhando nos barris de banho especiais feitos para eles por Sumo. De repente, havia apenas gemidos confortáveis ecoando por todo o abrigo. As criaturas do deserto não poderiam ser consideradas semelhantes às criaturas da terra. As criaturas aqui, fossem Oreu, Big Spark ou Little Spark, todas tinham um nível básico de inteligência. Se alguém tomasse como base a idade, o Oreu deveria ter um nível de inteligência equivalente a humanos entre 15 e 18 anos de idade. Big Spark e Little Spark também tinham níveis de inteligência equivalentes aos humanos entre 8 e 10 anos de idade. No entanto, o nível de inteligência não significava que eles pudessem entender a linguagem, as emoções e a comunicação como os humanos. Mesmo assim, Sumo ficou surpreso ao descobrir que o estado mental dos três pequenos estava evoluindo rapidamente com o passar do tempo. Era especialmente óbvio nos casos de Big Spark e Little Spark, onde seu crescimento podia ser visto desde o começo inocente,
Quando chegaram ao abrigo, até a clareza e agilidade refletidas em seus olhos agora. Seria bom se Big Spark e Little Spark pudessem se transformar em fênixes no futuro. Então eu poderia aproveitar a luz e o calor deles. Em relação às duas galinhas que criaram fertilizante de cristal em vez de botar ovos, Sumo também começou a levar o assunto levianamente nos dias de hoje. No deserto, e depois de compartilhar sentimentos de camaradagem, Sumo não pretendia mais tratar os dois como comida. Na maioria das vezes, no coração de Sumo, Big Spark e Little Spark tornaram-se parceiros insubstituíveis no apocalipse. Com esses parceiros e o sentimento de apego entre eles, Sumo se sentiria à vontade sempre que voltasse para o abrigo. É ótimo. Minha força atual está crescendo rapidamente e não vai demorar muito até que eu seja forte o suficiente para cuidar da minha família. A única falha do abrigo agora é que não acumulei comida suficiente e não tenho fontes de alimentos sustentáveis suficientes. É muito possível que eu passe a vida inteira neste mundo e tenha que manter um suprimento diversificado de comida. Nos estágios iniciais do tempo de Sumo no deserto do juízo final, a água era escassa e ele havia passado pelo período difícil de viver de mãos dadas, não ter suprimentos suficientes para os dias subsequentes. A vida tinha feito grandes progressos desde então. Havia um fluxo constante de água de energia psíquica todos os dias para beber diariamente, e havia um poço de petróleo bombeado a motor que produzia continuamente recursos de desenvolvimento sustentável. Ele tinha uma besta elétrica que podia decepar a cabeça das pessoas a 100 metros de distância, e havia uma pistola que era invencível a 50 metros. Pelo menos nos aspectos de autoproteção, Sumo já tinha capital suficiente para falar por si mesmo no deserto do juízo final. Deitado na água quente do barril de banho, os pensamentos de Sumo foram mais longe. Alguns pensamentos persistentes que ele teve quando acabou de chegar ao deserto também se dissiparam lentamente enquanto ele mergulhava na água quente. De acordo com a atual tendência de desenvolvimento, os ciclos de desastres no futuro serão cada vez mais longos. No diário de Magoo, demorou 1 mês e meio desde a neve até o próximo desastre, que foi de 45 dias de desenvolvimento. A julgar pela situação atual, também não deve ser muito diferente depois desse desastre de nevasca. Caso contrário, ninguém, exceto pessoas como eu, donas do sistema, seria capaz de sobreviver. Desde o primeiro desastre até o presente, o tempo foi muito curto. Em apenas meio mês, mesmo com essas misteriosas tecnologias modulares, a humanidade não teve tempo suficiente para desenvolver o básico. Somente depois de superar com sucesso este desastre haveria um pouco mais de tempo para concluir a primeira rodada de desenvolvimento. Claro, o desastre desta vez também foi o teste de sobrevivência mais difícil. Seria muito provável que metade dos humanos morresse durante esse desastre. Para minha situação específica, terei que reservar um tempo para localizar o local de encontro humano, a mais de 100 quilômetros do abrigo, antes de poder fazer qualquer julgamento preciso sobre a situação. Se for um inimigo ou uma pessoa má, não hesitarei em destruí-los. Se for um abrigo normal, talvez um acordo possa ser feito, ou eu também possa empregá-los em regime de meio período. Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 118 O segredo das variáveis, supernúcleo. A água quente não apenas ajuda o sangue do corpo a circular rapidamente, mas também secreta dopamina para deixá-lo feliz e acelerar seus processos de pensamento. Imerso no balde, o pensamento de Sumo tornou-se mais claro. No momento, havia alguns inimigos que poderiam ameaçá-lo diretamente perto do abrigo. Além de Quinto Maeda, havia os kobolds, o pessoal do campo de mineração de salitre e o povo dos leões. De acordo com as informações reveladas por Quinto Maeda em suas últimas palavras, Sumo sabia que a situação do povo leão não era otimista. No mínimo, eles foram incapazes de proteger seu acampamento. Perseguidos por kobolds furiosos, seu acampamento provavelmente foi arrasado. Os kobolds também poderiam ser considerados enfraquecidos neste momento e,
Por causa do desastre, eles não seriam capazes de florescer novamente em um período tão curto de tempo. Eu vou me livrar daqueles bastardos no campo de mineração de salitre amanhã de manhã. Vou coletar um pouco de salitre pelo caminho e criar uma grande quantidade de explosivos de ácido pícrico para resolver o maior problema, que são os kobolds, o mais rápido possível. Com um inimigo tão significativo ao seu lado, Sumo não poderia deixá-los para continuar se desenvolvendo. Contanto que houvesse explosivos de ácido pícrico suficientes preparados, mesmo que o pilar principal não pudesse ser localizado, ele seria capaz de demolir o castelo kobold dentro de algumas respirações de tempo. Quando chegasse a hora, não haveria inimigos e Sumo poderia cultivar com tranquilidade e se desenvolver lentamente no mundo do juízo final. Usando as vantagens da energia psíquica da água e do poço de óleo bombeado ao motor, ele seria capaz de negociar muitos itens e recursos, atualizar seus abrigos e ficar à frente dos desastres. Depois de sacrificar o segundo andar do Deep Sea Shelter mais tarde, o Underground Shelter também ganhará um segundo andar. Nesse momento, o primeiro andar deve ser aumentado para 220 metros cúbicos para garantir o máximo aproveitamento. O layout do espaço neste abrigo deve ser alterado novamente. Olhando para a estrutura já familiar do abrigo, Sumo ponderou se queria mudar a estrutura interna do abrigo. Ele teria que tentar alguns projetos para saber se ficaria mais fácil de usar ou não. Hoje em dia, morando no quarto, Sumo havia descoberto algumas brechas no projeto anterior. Em primeiro lugar, a sala de distribuição de energia ficava muito perto do quarto principal. Assim que o gerador a diesel era ligado, os ruídos altos o impediam de dormir bem à noite. Em segundo lugar, a porta dos fundos usada para fuga foi colocada na sala de cultivo. Se um inimigo entrasse, como o depósito de armas ficava perto da porta, a distância necessária para escapar seria muito longa. Ele sem dúvida seria transformado em picadinho se isso acontecesse. Também não havia proteção contra o inimigo. Ao atualizar o abrigo para 220 metros cúbicos, ele teve que considerar a criação de vários buffers para garantir a segurança interna. Quanto aos detalhes menores, não havia um simples armário de armas no quarto, nenhuma cozinha no abrigo e nenhum banheiro. Esses defeitos tiveram que ser considerados e resolvidos durante a reforma desta vez. Sumo não se formou em arquitetura e como estudante não tinha experiência relevante. Quanto a poupar-se do problema e reservar este projeto para outro dia, Sumo descartou esta ideia perigosa desde o início. Espero que alguém possa pegar um desenho de design perfeito e mostrá-lo na minha cara. Diga-me, é isso? É isso? Com as mãos cruzadas, Sumo olhou para a parede de baús de tesouro religiosamente, pensando nisso. Esse trabalho profissional tinha que ser feito pelas mãos de profissionais. Com tantos núcleos, posso encontrar uma maneira de construir uma garagem para estacionar, um frigorífico para conservar alimentos e conectá-los diretamente ao painel do jogo. Também pode me poupar o custo de reatualizar materiais e pontos de sobrevivência. Em relação aos módulos necessários com urgência para o abrigo, Sumo só poderia colocá-los em espera por um tempo antes de abrir com sucesso o núcleo do esconderijo de Kento Maeda. Somente quando os abrigos desses bandidos fossem incendiados amanhã ele poderia fazer planos adequados. Depois de meia hora, Oreo quase desmaiou confortavelmente no banho. Sumo viu a cabeça de Oreo caindo sobre a borda do barril de banho, sua língua pendurada fracamente e seus olhos embaçados. Ela estava no céu. Big Spark e Little Spark também foram completamente encharcados, descansando confortavelmente no barril. Se eu pudesse criar isso na Terra, poderia ganhar muito dinheiro vendendo esse tipo de barril puro e naturalmente isolado. Não havia necessidade de adicionar água quente extra para manter a temperatura. A princípio, Suma ainda pensou em procurar no canal Orochat algumas vezes para coletar algumas informações. Com o passar do tempo, porém, ele simplesmente deitou na banheira e dormiu. Ele não tirou uma longa soneca. Durou apenas cerca de meia hora, mas, depois de dormir, o cansaço do dia havia se dissipado significativamente. Se não fosse pela notificação de uma mensagem privada recebida,
Talvez Sumo tivesse dormido até a água esfriar. De quem é a mensagem privada tão tarde da noite? Atordoado, Sumo abriu os olhos e convocou o painel do jogo. Olhando para a mensagem de Shank no canal de mensagens privadas enquanto adicionava meio balde de água quente, Sumo de repente ficou enérgico. Shank, olá, todo-poderoso Su. Suas informações chegaram em tempo hábil hoje. Também descobrimos a causa do desastre por meio de algumas pistas, Shank. Em primeiro lugar, sobre a questão do número de pessoas. Após uma série de testes urgentes e minuciosos, descobrimos que não deveria ter muito a ver com o número de pessoas. O número de pessoas não afeta a extensão do desastre. Claro, havia apenas 7 abrigos participando deste teste, então este foi o resultado estatístico baseado em seus dados de amostra, Shank. No entanto, durante esse processo, descobrimos que havia uma variável que poderia afetar o grau do desastre. Quando esta variável aumenta, a escala do desastre se expande e, vice-versa, quando ela diminui, a escala do desastre também diminui. Após as 3 mensagens, Shank surpreendentemente não disse o que era essa variável, mas deixou Sumo em suspense. Depois de pensar sobre isso, Sumo perguntou timidamente, Sumo, o número de núcleos de esconderijo. Assim que a mensagem foi enviada, a mensagem de Shank do outro lado foi enviada simultaneamente. A velocidade era muito rápida, como se ela já tivesse digitado no chat e estivesse esperando para enviar. Shank, como esperado do Todo-Poderoso Su, você adivinhou. De uma perspectiva macro, embora existam inúmeros abrigos em todos os lugares, sempre haverá uma distinção entre abrigos altos e baixos. Abrigos avançados suprimirão abrigos de baixo nível e formarão um relacionamento subordinado. Nesse caso, sempre que abrigos de baixo nível que não pertencem ao jogador avançado forem adicionados, ou se a pessoa que carrega o núcleo do esconderijo do abrigo entrar na área, isso causaria uma mudança correspondente na escala do desastre. Ela parecia estar com medo de que suas palavras não fossem diretas o suficiente e, portanto, enviou diretamente um convite para uma videochamada. Sumo não pensou muito sobre isso. De acordo com seu hábito anterior, ele se conectou diretamente ao vídeo. Depois de um zumbido áspero da conexão do sinal, as imagens começaram a passar claramente. Quando Shank levantou a cabeça para olhar a foto, um rubor apareceu de repente em seu rosto. No vídeo, Sumo deitou-se preguiçosamente na borda do barril de banho. O calor fumegante reunido ao longo da borda do barril de banho parecia como se uma força estranha tivesse limitado o calor, fazendo-o convergir de volta para o barril de banho. Seu corpo reparado e fortalecido pela energia psíquica da água era justo e limpo, com feições e contornos nítidos. Os ombros largos de Sumo eram combinados com músculos peitorais fortes, mas não exagerados, aparecendo na névoa. Seu cabelo bagunçado que não era parado há mais de 10 dias, e o rosto jovem com barba crescendo em seu rosto faziam Sumo parecer muito refinado, especialmente porque ele exibia uma expressão indiferente, como se estivesse livre de preocupações. No mundo do juízo final, ele parecia um verdadeiro guerreiro cavaleiro de Ashia. Vendo a expressão momentaneamente atordoada de Sumo, Shank riu. Seus olhos em forma de meia-lua parecendo extremamente charmosos. Vamos falar de negócios. Eu entendi o que você acabou de dizer, mas como os grandes abrigos estão planejando lidar com esse problema? Sumo franziu a testa, bagunçou o cabelo e tossiu 2 vezes. Com relação ao que Shank acabara de dizer, Sumo imediatamente pensou em mais questões. Ao mesmo tempo, dado o conteúdo dos núcleos do esconderijo de Kento Maeda e do Homem Grande, ele seria capaz de verificar seus pensamentos e a conclusão de Shank. Do outro lado da tela, Shank ergueu a perna e apoiou o queixo no joelho. Ela olhou para o caderno à sua frente e começou a dizer, sim, agora que sabemos sobre esse problema, o abrigo realmente encontrou muitos problemas. Existem 2 tipos principais de núcleos. O primeiro tipo é aquele que nunca foi colocado ainda, que é o núcleo completo da Safeouse. Este tipo é muito fácil de manusear.
Uma pessoa que possui núcleo avançado pode trazer o núcleo de alguém e colocá-lo em seu nome. Por padrão, o abrigo se tornaria o segundo abrigo do dono do núcleo avançado. Não importa quantos abrigos sejam construídos dessa maneira, isso não afetaria o grau de desastre, nem afetaria todas as funções do painel de jogo do jogador. Todas as funções? Sumo olhou para as funções no topo do painel do jogo, insinuando algo. Sim, incluindo a função de bate-papo, espaço de armazenamento, processo de criação e outras séries de funções do painel. A pessoa que o colocou em nome de outras pessoas não terá nenhuma permissão de visualização. Este é o segundo problema sobre o qual quero falar. 80% das pessoas que se juntam ao nosso Tundra Shelter já instalaram o núcleo de seus abrigos. Depois de deixar ou destruir os abrigos, os núcleos do esconderijo que permanecem em seus corpos estão incompletos e danificados. Em outras palavras, enquanto estiverem dentro do escopo do abrigo central avançado, eles aumentarão o grau de desastre. Quanto maior o números, maior o desastre, que é a variável mencionada pelo Todo-Poderoso Su. Para expressar as coisas de forma clara e direta, Shank disse os 3 parágrafos de uma só vez. Depois de falar, ela respirou fundo. Vendo Sumo na tela cair em pensamentos profundos, Shank não interrompeu, mas silenciosamente olhou para Sumo na câmera, piscando seus grandes olhos. Deve haver uma solução, e eu imagino que você já a encontrou. Depois de entender o significado das palavras de Shank, Sumo perguntou imediatamente. Sim, encontramos a solução. Respondeu Shank. Qual é o seu preço? Ao ouvir as palavras de Sumo, Shank balançou a cabeça e continuou. Esta é uma instrução da cabeça. E ele disse que, desde que você esteja disposto a compartilhar informações conosco no futuro, nossas informações também estarão abertas para você. Trocaremos informações uns com os outros sem encobrir as informações. Ela parecia estar com medo da rejeição de Sumo a esse tipo de favor, então Shank continuou a falar de forma inteligente. Na verdade, esta solução também não é suficientemente madura. Os protestos contra isso no abrigo são muito altos. A razão é que, se você quiser evitar o efeito catastrófico dessa variável, você precisa que essas pessoas marquem seus núcleos danificados com a marca de um núcleo avançado. No entanto, após a marcação, se o dono do núcleo avançado quiser visualizar o núcleo subsidiário, ele não precisa obter o consentimento do outro e pode visualizá-lo diretamente por meio das operações de seu núcleo. Para as pessoas no dia do juízo final, isso equivale a abrir mão de seus direitos à privacidade. Mesmo que nossa reputação garanta que não vamos roubá-lo, muitas pessoas abaixo não concordam com isso. Todas as funções do painel podem ser ajustadas e visualizadas arbitrariamente. Sumo perguntou. Sim, todos. Incluindo painéis de bate-papo e espaço de armazenamento. O proprietário do núcleo completo pode até levar os itens no espaço de armazenamento do proprietário do núcleo danificado sem o consentimento deste último. Ouvindo o que Shank disse, Sumo não continuou a perguntar, mas em vez disso fez uma pergunta aparentemente básica da perspectiva de Shank. Será que o núcleo ainda pode ser invocado? Não fica parado depois que você o coloca no chão e só explode e aparece após a morte. Não. Se você quiser chegar ao núcleo físico, precisará estar em seu abrigo, mas, se colocar uma marca ilusória em seu núcleo, contanto que invoque o núcleo com sua mente em um raio de 50 km de abrigo, você poderá ver seu núcleo. Sumo teve que admitir que essa troca de informações foi muito gratificante. Após receber a notícia, ele não teve mais dúvidas, e os dois trocaram algumas palavras antes de desligar a videochamada. Alguém pode ver o núcleo de seu abrigo invocando o núcleo com sua mente. Olhando para o núcleo do esconderijo de Kento Maeda no espaço de armazenamento, Sumo de repente ficou curioso sobre seu núcleo. No segundo seguinte, Sumo convocou-o silenciosamente com sua mente. Em seu campo de visão, uma armadura de tartaruga maior que uma cabeça humana apareceu de repente e caiu ao se transformar em um item tangível. Estrondo. A poeira foi espalhada pela armadura da tartaruga e dançou no ar. Droga!
Este é o meu núcleo. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 119, atualizações alternativas, bênçãos da reversão. Um núcleo de esconderijo comum seria menor que a palma de uma mão. Ficaria bem pequenininho e muito fofo, como um pingente de chave. O núcleo do esconderijo de Quinto Maeda era um pouco do tamanho da palma da mão e parecia um pouco com uma tartaruga adulta em um tanque de peixes. No entanto, quando Sumo olhou para o núcleo do abrigo subterrâneo que havia caído do ar neste momento, sua boca não pôde deixar de se abrir. Droga, eu não sabia que meu núcleo de esconderijo poderia ser tão incrível. Embora as rachaduras na armadura da tartaruga caída no chão não tivessem sido reduzidas, com um corpo que já tinha cerca de 50 centímetros de comprimento, parecia bastante poderoso. Até porque, das rachaduras na armadura da tartaruga, vários raios de luz irrompiam como efeitos especiais de vez em quando. Sumo podia ver as luzes com muita clareza. Aqueles um pouco mais fracos eram azul celeste. Conforme a luz jorrou, Sumo pôde ouvir vagamente as ondas do mar e, ao mesmo tempo, um som misterioso e anormal se dispersou. Aqueles um pouco mais fortes eram ciano. O ciano era diferente do verde normal. Havia um pigmento ocre misturado a ele, como um tornado destruindo o estacionamento, espalhando-se por toda parte nas costas da tartaruga e forçando o céu azul fugir por toda parte. Essas duas luzes devem ser as duas bênçãos extraordinárias que o abrigo possui agora. A bênção do povo leão não parece muito amigável, porém, perseguindo a bênção da sereia em todos os lugares. Sumo tentou retrair o núcleo silenciosamente. Em um piscar de olhos, a armadura de tartaruga gigante que estava caída no chão de repente se transformou em um fantasma transparente e gradualmente desapareceu no abrigo. Este desaparecimento do núcleo fez com que uma ideia ousada surgisse no coração de Sumo sem motivo. Nesse momento, Sumo, que ainda estava relaxando no barril de banho, não conseguia mais ficar parado. Ele saiu do barril e convocou um pouco de vento para secar a umidade de seu corpo. Vestindo suas roupas, Sumo invocou silenciosamente o núcleo novamente, e a armadura de tartaruga gigante caiu pesadamente no mesmo local mais uma vez. Se o núcleo do esconderijo for um objeto real e as bênçãos extraordinárias acima puderem ser vistas, então logicamente meu sistema de atualização poderia. Quando ele se concentrou mentalmente na armadura de tartaruga gigante, como esperado, uma interface de atributo ilusória apareceu. Descrição: um artefato sagrado com dois poderes extraordinários. Pode-se derivar uma série de funções incríveis com a ajuda do artefato sagrado. Parece haver uma estreita ligação entre o artefato sagrado e a hóstia. Prioridade de atualização recomendada: alta. Água da sereia. É um ramo de bênção da família água e é abençoado por sereias comuns com baixa força. Tem um bom potencial de atualização. Direção de atualização 1. Aumente o nível da bênção. Melhore a capacidade da bênção e expanda o escopo da bênção. Pontos de sobrevivência necessários: 480, direção de atualização 2. Melhore a qualidade da bênção. Transforme-a na bênção de sacrifício da sereia e aumente o potencial de bênção. Pontos de sobrevivência necessários: 2200, Vento do Leão. É uma bênção do ramo da família Vento herdada da escultura do deus leão de madeira quebrada. Tem um bom potencial de atualização. Direção de atualização 1. Aumente o nível da bênção. Melhore a capacidade da bênção e expanda o escopo da bênção. Pontos de sobrevivência necessários: 800, direção de atualização 2. Melhore a qualidade da bênção. Transforme-a na bênção do sacrifício do leão. Aumente ligeiramente os atributos da bênção e aumente o potencial da bênção. Pontos de sobrevivência necessários: 3100, comentário. Um item extremamente mágico. Por favor, cuide bem dele, caso contrário, desastres são iminentes. Ele pode ser atualizado e pode ser atualizado dessa maneira. Sumo olhou para as instruções levantadas no painel de atributos em estado de choque para as duas instruções de atualização que foram dadas. A primeira direção de atualização foi equivalente a fortalecer a habilidade do atributo,
que equivale a atualizar a bênção de LV1 para LV2, com algumas atualizações de bônus. No entanto, a segunda direção de atualização foi especialmente notável. Podia mudar diretamente a qualidade da benção, chegando até ao nível de transformação, que era apavorante. Então, desde que eu tenha pontos de sobrevivência suficientes, posso até obter os atributos mais avançados e eólicos por transformação. Acariciando as rachaduras da gigantesca armadura de tartaruga, ele sentiu a luz de dois poderes extraordinários deslizando entre os dedos de sua mão. Se não fosse pelos pontos de sobrevivência atualmente insuficientes para a segunda atualização, Sumo queria corajosamente tentar a atualização para ver seus efeitos. Retraindo o núcleo silenciosamente, Sumo observou a armadura de tartaruga gigante desaparecer lentamente. O futuro agora trazia um novo objetivo para Sumo. Para ganhar mais pontos de sobrevivência. Este era um objetivo maior do que coletar itens. Contanto que houvesse pontos de sobrevivência suficientes, ele poderia manter o abrigo firmemente fora do alcance de outras pessoas. Mesmo que Jesus viesse, ele não seria capaz de mantê-lo. Quero manter o número de atividades diárias que tenho atualmente. Não vou ficar e me esconder no abrigo. Assim poderei acelerar a coleta de pontos de sobrevivência. Sumo abriu o canal de mensagem privada que mantinha seus registros do juízo final e registrou solenemente esta declaração. Sumo voltou a usar o espaço de armazenamento e colocou os barris de banho no canto. Ele pescou Big Spark e Little Spark, bem como o orelho adormecido. A força do vento começou a aumentar e, em um minuto, não havia vestígios de água nos três pequenos corpos. Foi realmente útil, além de ter a desvantagem de não poder soprar ar quente. Limpo, branco e gordinho. O pelo outrora empoeirado de Oreo tornou-se incomparavelmente puro. Preto era preto, branco era branco, sem nenhuma cor variegada. Nas asas de Big Spark e Little Spark, havia alguns vestígios de manchas vermelhas. Conforme as asas balançavam, elas pareciam extraordinariamente lindas. Depois de acalmar os três para dormir e verificar novamente que não havia perigo perto do abrigo, Sumo voltou para a pequena cama também, ansioso pela chegada de amanhã. Comparado com a ansiedade que sentiu quando chegou ao mundo do juízo final, ele agora sentia que o desenvolvimento do abrigo atual estava finalmente no caminho certo. Todos os dias, inúmeras tarefas esperavam que Sumo realizasse. Sumo deitou na cama, conectou a almofada aquecida e ajustou para um nível baixo. O fio de resistência começou a aquecer lentamente, aquecendo o leito mácio. O relaxamento proporcionado pelo banho era comparável a uma massagem cara, relaxando a mente e o corpo. Não demorou muito para a respiração de Sumo se acalmar gradualmente. Sua visão saiu do quarto. O mundo fora do abrigo não parava de avançar só porque Sumo estava dormindo. O tempo também não diminuía por causa do sono. Diante da forte neve, mesmo um grande abrigo com centenas de pessoas teve que enfrentar um problema gigantesco, fonte de energia. No mundo da Terra, muito poucas pessoas comuns pensariam em questões energéticas. Se não houvesse eletricidade, a eletricidade retornaria se a conta fosse paga. Se não houvesse água, a água também estaria disponível após o pagamento da conta. Quando alguém estava com fome, eles podiam pedir comida para a viagem. Quando alguém estava com sede, comprar uma bebida serviria. Quando o carro estava sem gasolina, era possível encontrar um posto de gasolina e abastecer em poucos minutos. Em uma sociedade em ritmo acelerado, quem pensaria cuidadosamente sobre de onde vem sua eletricidade, ou de onde vem a água, ou de onde vem o diesel de petróleo? Desta vez, depois de chegar ao terreno baldio, fossem líderes ou civis, as questões relacionadas às fontes de energia estavam em primeiro plano para todos. No vento frio de 10 graus negativos da noite, cada pedaço de madeira só poderia fornecer uma quantidade mínima de calor e, ao mesmo tempo, esgotaria já limitadas reservas restantes. Havia 200 ou 300 pessoas em um grande abrigo. Se 10 pessoas estivessem em uma sala, 10 unidades de lenha seriam necessárias para o aquecimento de uma noite.
Embora possa parecer que uma pessoa só precisa de uma unidade, se olharmos para o consumo de todo o abrigo, torna-se muito grande. Um abrigo para 300 pessoas consumiu 300 unidades de madeira em uma noite. Se não fosse possível compensar o consumo dessas 300 unidades durante o dia, o estoque do abrigo seria reduzido. Uma vez que o estoque não pudesse acompanhar o consumo, entraria em um ciclo vicioso. Frio à noite e sem energia durante o dia, mais comida seria consumida e menos recursos seriam colhidos. À medida que fica mais frio à noite, as pessoas começam a congelar até a morte. Essa visão estava acontecendo em todo o deserto. O número de casas de madeira foi diminuindo, sendo substituídas por ninhos simples. No inverno frio, cada vez mais pessoas desistiram de morar em casas de madeira. Em vez disso, eles optaram por ouvir os tutoriais no canal WorldChat e criar um ninho simples para se aquecer. Todas as pessoas que ainda estavam vivas se abraçaram fortemente durante a noite fria, contando com o calor do corpo umas das outras para se manterem aquecidas. Ao mesmo tempo, algumas pessoas haviam adormecido completamente nesta noite, que dormiam tranquilamente e se foram silenciosamente. Além do abrigo que ficava quieto no deserto, provando que eles já estiveram neste mundo, não havia outros vestígios restantes. Se alguém pudesse ver as coisas da perspectiva de Deus, ficaria surpreso ao descobrir que, em alguns lugares, o vento e as ondas estavam calmos e até a neve havia parado, mas em outros lugares o vento aumentou e a nevasca se intensificou. Sobre as planícies, a placa do refúgio da tundra balançava para frente e para trás no vento frio. Atrás da placa, o fogo na grande sala mais interna tremeluzia. Yonji, apresse-se e tome uma decisão. Se tais ventos e neve continuarem por mais um dia, será uma perda insuportável para nós. Depois de ouvir as palavras da pessoa ao lado dele, o homem chamado Yonji tinha uma expressão preocupada. Ele parecia estar imerso em pensamentos, mas depois suspirou e não disse nada. Vendo sua expressão, o homem ao lado dele ficou ainda mais ansioso. Se você não tomar uma decisão hoje, teremos que aguentar mais um dia. Neste tipo de clima, você sabe quanta perda material teremos que suportar em um dia. Além disso, se continuarmos por este caminho, quando chegar o dia em que não poderemos suportar as consequências do desastre, que tipo de perdas teremos de suportar? Luonji, continuaremos a sofrer com o caos se isso continuar. Se você não tomar uma decisão, eu tomo. O homem deu um tapa na mesa, falando a verdade pessoal que sentia. Isso imediatamente despertou Luonji. No entanto, Luonji suspirou imediatamente. Kyushingu, você esqueceu nosso slogan anterior ao recrutar pessoal. Democracia absoluta e liberdade absoluta. Agora, se fizéssemos isso, então nossa reputação e crédito anteriores, quem acreditaria nisso? A reputação demorava muito para se acumular, mas levaria apenas um momento para ser arruinada. Kyushingu entendeu essa verdade, mas, neste momento, vendo o estado de seu velho amigo, ele também ficou deprimido. A coleta de núcleos de Safeouse por uma pessoa, era uma teoria simples de dizer, mas difícil de lidar. Uma vez que a marca de outra pessoa fosse impressa, cada palavra e ato, e até mesmo o espaço de armazenamento, seria monitorado por outros. Na situação atual, foi pura pressão. Foi considerado bom para os civis. Enquanto pudessem sobreviver, não se importariam em ser monitorados. Na era civilizada da Terra, isso não era novidade. A privacidade era frequentemente roubada pelos principais aplicativos. O problema estava nos grupos de pessoas que eram relativamente fortes. Enquanto essas pessoas não estivessem dispostas, elas nunca seriam capazes de mantê-los na linha. Ying Qianlong. Se não der certo, estou disposto a ser esse pecador para que todos continuem vivendo. Vendo seu velho amigo preso em um dilema sobre a decisão, o rosto de Kyushingu tornou-se certo, como se ele tivesse tomado uma decisão importante. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 120, 16º dia. O último obstáculo. A lua se pôs e o sol nasceu. Um pouco de luz do sol veio da sala de cultivo.
juntamente com as luzes da parede brilhante de baús de tesouro, iluminava a maior parte do abrigo. Sentado ao lado da cama, Suma esperou silenciosamente a chegada das 8 horas. Calendário do juízo final mês 1, dia 16. Você se deitou em frente à parede de baús de tesouro que você colheu. Você dormiu muito bem, todo o seu corpo ficou relaxado. Pontos de sobrevivência mais 10, seu abrigo recebeu a bênção mística do deus leão. Obteve o poder do vento. Pontos de sobrevivência mais 50, você obteve sua primeira armadura de excelente qualidade. No inverno frio, sua chance de sobrevivência aumentou. Pontos de sobrevivência mais 60, seu animal de estimação Oreo detectou uma ameaça em potencial e você evitou uma onda de perigo em potencial. Pontos de sobrevivência mais 10, você detectou 4 ondas de inimigos em sucessão e formulou contramedidas completas. Pontos de sobrevivência mais a 30, você matou um inimigo e completou sua declaração no deserto do juízo final. Ao mesmo tempo, você sente que suas intenções foram bem compreendidas. Pontos de sobrevivência mais 500, você colheu um lote incompleto de suprimentos. Algumas colheitas ainda precisam ser concluídas. Pontos de sobrevivência mais a 30, ambiente de sobrevivência do host de varredura. Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 232 pontos de sobrevivência ganhos hoje. Cálculo total. Pontos de sobrevivência mais 922 pontos de sobrevivência restantes, 1982. Esta colheita não é tão ruim. Dado o tempo que passei relaxando ontem, não esperava receber tantos pontos de sobrevivência. Depois de ver a enorme soma de 500 pontos dados após matar Kento Maeda, e os pontos de sobrevivência fixos diários restaurados para 232 pontos, Suma sentiu com satisfação. Não havia uma regra específica quando se tratava de obter pontos de sobrevivência. Às vezes, aumentava repentinamente em várias centenas de pontos apenas por causa de um pequeno incidente. Em outras ocasiões, quando Sumo pensava que algumas centenas de pontos seriam adicionados para um evento, o sistema premiava apenas algumas dezenas de pontos, o que era confuso. De acordo com o bônus atual, sinto que quanto mais confortável e tranquilo eu estiver ao lidar com uma ocorrência, mais pontos serão dados pelo sistema. É um estilo ideal para mim. Depois de olhar para o painel do sistema mais uma vez, Suma desligou a almofada de aquecimento, vestiu-se e saiu da cama. Comparada com a temperatura do abrigo da nevasca de ontem, a temperatura de hoje subiu muito para cerca de 5 graus. Sumo foi ao centro de comando e ligou a TV, antes de iniciar sua investigação de rotina sobre a situação do abrigo. Ei, parece que não está mais nevando. A imagem na TV estava normalmente calma. Quando ele ligou a câmera, os flocos de neve pararam de cair, a brisa parou de soprar e o chão estava quieto. Depois de verificar se não havia nenhum problema por perto, Sumo simplesmente vestiu seu uniforme de combate, abriu a porta e saiu. Comparado com a rajada de vento e neve de ontem, o tempo hoje estava finalmente muito melhor. Além do horizonte, até o sol havia saído para liberar seus raios de luz. Mesmo que a temperatura trazida pela luz do sol fosse como uma lâmpada na geladeira, Suma ainda sentia um toque de calor em seu coração. Isso é mais parecido. Se continuasse nevando 7 dias antes do desastre, quem poderia aguentar? Tirando a máscara, um vento forte soprou. Embora ainda estivesse um pouco frio, estava muito melhor do que o frio cortante de ontem. Sumo caminhou até a colina e olhou em volta do abrigo. Depois de mover seu corpo por um tempo, Sumo voltou para o abrigo novamente. Esse tipo de clima era adequado para viajar e também para vingança. O campo de mineração de salitre era a força vital dos kobolds. Se eles quisessem aumentar o poder de sua técnica de bola de fogo, o acampamento era um ponto de recurso indispensável. Depois de um dia, mesmo que fossem lentos, os kobolds já teriam recuperado o acampamento de mineração ou até retomado a produção de recursos. A bomba anterior explodiu completamente o layout defensivo do campo de mineração de salitre. Sem a ajuda de Kento Maeda,
Mesmo que os kobolds tivessem recursos armazenados, não seria possível reconstruir um nível de defesa semelhante no curto espaço de um único dia. Este seria o momento em que a defesa do campo de mineração de salitre estaria vazia. Enquanto tirava um pouco de farinha para fazer o café da manhã, Sumo olhou a descrição do acampamento que foi salva no canal de mensagem privada. Embora existissem reservas de enxofre tolueno, o salitre, um importante item para a fabricação de explosivos de ácido pícrico, estava todo esgotado. Atacar o acampamento com bombas foi a primeira opção a ser excluída da consideração de Sumo. Colocar fogo? Cavar um túnel? Táticas de desvio? Depois de pensar sobre isso, sem revisitar o layout defensivo atual do campo de mineração de salitre, Sumo não conseguiu pensar em uma solução, então ele simplesmente deixou para lá. Sumo chegou à sala de cultivo e viu que as folhas do repolho chinês ao lado do meio de cultura estavam prestes a ficar carecas. Então Sumo teve que segurar a língua e voltou para a panela. Tenho comido macarrão por tantos dias. Eu deveria fazer algumas panquecas sem fermento hoje e levar essas coisas comigo para o trabalho. A panqueca sem fermento também era uma iguaria favorita do povo de Shanxi. Quando alguém estava com fome à noite e não queria comer arroz ou macarrão, podia ir direto para a churrascaria ao lado da antiga muralha da cidade. Este prato foi servido com uma mão cheia de espetadas de vaca e de borrego grelhadas para ficarem estaladiças e tenras, bem como espetadas de tendão e rim. Claro, tudo isso foi combinado com essencial panquecas sem fermento. Espalhe as panquecas e coloque os espetos de carne entre elas. Pressione a panqueca com força e observe como o óleo do espeto se infiltra nas panquecas, criando o aroma perfumado de carne fresca picante de morder a língua. Depois de uma mordida, a boca ficava cheia de panquecas e carne. Quanto mais você mastiga, mais o aroma explode e, por fim, finalize com uma garrafa de cerveja. O sabor era simplesmente lindo. Mesmo que não houvesse carne nem espetos à mão hoje, Sumo babou ao sentir o cheiro das panquecas sem fermento dourando na panela. O novo cheiro também atraiu a atenção de Oreo, Big Spark e Little Spark. Com a ajuda de suas asas, a centelha grande e a centelha pequena podiam esvoaçar e dar uma olhada na boa comida na panela. Oreo estava girando ansiosamente. Sem a permissão de Sumo, ela não ousou subir no fogão para conferir a comida deliciosa na panela. Espere. Antes que eu diga que você pode comer, não se precipite. Sentindo o cheiro das panquecas na panela, Sumo fez uma pausa e passou uma camada de óleo vegetal para tornar o cheiro mais intenso. Essas panquecas de sabor pesado não podiam atender aos padrões de vida saudáveis de baixo teor de açúcar, sal e óleo na era civilizada. Mas no mundo apocalíptico, poderia ser considerado comida boa de primeira classe. Sumo estava assando 2 panelas de panquecas. Depois de fazer o suficiente para durar 3 ou 4 dias, ele os colocou no depósito e apagou o fogo. Nesse momento, as panquecas da primeira assadeira acabaram de esfriar. Sumo colocou várias panquecas em 3 pequenas tigelas de comida e voltou para o depósito de suprimentos. Ele pegou o saco de amendoim muito preservado. Os amendoins eram salgados e picantes, além de muito macios e glutinosos. Para esta refeição, Sumo comeu meio cati deles e finalmente colocou o glúten em seu estômago para dormir. Oh, querido, meu apetite está ficando cada vez maior. Se isso continuar, esta quantidade de comida não será suficiente para mim. Depois de terminar de lavar o fogão e as tigelas de comida dos pequenos, sentados no banquinho, os pensamentos de Sumo foram embora. Na Terra, quem teria pensado que um alimento tão simples poderia ser comido tanto quanto um gato de cada vez sem se cansar dele? Quando a comida em seu estômago digeriu um pouco, e ele não se sentiu tão inchado, Sumo começou a se levantar e preparar os itens que iria trazer com ele nesta viagem. Em primeiro lugar, ele certamente não poderia seguir os passos do povo de Maeda e caminhar até o campo de mineração de salitre a pé. Devo criar eu mesmo correntes antiderrapantes para o veículo ou atualizá-lo diretamente por meio do sistema para ter a capacidade de dirigir na neve.
Depois de olhar para os materiais de recursos restantes limitados na base, bem como os pontos de sobrevivência que foram restaurados para quase 2.000 pontos, Sumo decidiu ir para a atualização do sistema. Quanto às coisas para trazer na viagem, não havia necessidade de se preparar muito. 2 pistolas, uma besta, uma lança, armadura, uniforme de combate, outras armas e equipamentos. Panquecas, algumas garrafas grandes de água de energia psíquica e a comida embalada para a viagem estava tudo preparado. Finalmente, Sumo trouxe algumas unidades de materiais de recursos comuns em caso de emergência. Oreu, vamos lá. Vamos sair para trabalhar. Vestindo a armadura sobre o uniforme de combate, ele pressionou e testou todos os interruptores elétricos para confirmar que não havia nenhum problema. Então Sumo abriu a porta de entrada e saiu. Devido à sensação de segurança trazida pelo equipamento de corpo inteiro, mesmo que ele abrisse a porta do abrigo e saísse, Sumo se sentia confiante. O ar quente jorrou da porta principal do abrigo subterrâneo. Quando o ar frio nas redondezas e o ar quente da porta principal se misturavam, eles produziam uma névoa branca. Enquanto Sumo estava fechando a porta, o imperativo Ore vagou do lado de fora do abrigo subterrâneo. Depois de confirmar que não havia problema, uma pessoa e um cachorro seguiram em direção ao Deepsea Shelter. Sumo havia viajado várias vezes nesta seção da estrada, e ele poderia facilmente encontrar a posição com os olhos fechados. Dentro de meia hora, o Deepsea Shelter estava na frente deles. As pegadas das pessoas de ontem ainda eram levemente visíveis. Parado ao redor das pegadas, Sumo olhou para o topo do abrigo do mar profundo e então suspirou levemente. Embora o velho cachorro Kento Maeda fosse uma fera, ele estava certo. A informação é realmente a coisa mais importante no deserto. Por causa da minha perseguição e ataque ativos, havia uma lacuna de informação suficiente entre nós dois. Se eu ainda estivesse me escondendo cuidadosamente na base, eles poderiam ter vencido. Depois que ele caminhou até o abrigo do mar profundo e puxou a placa da dobradiça, Sumo ligou o motor com sucesso e expulsou o tigre de terra. Depois de fechar a porta do porão e a porta do segundo andar, Sumo sentou-se no tigre de terra e tentou acelerar a uma velocidade de 20 metros por segundo. Como esperado, se ele girasse o volante um pouco, no segundo seguinte, sentiria o carro saindo de frente. O EATG, como um veículo de tração traseira padrão, poderia derrapar facilmente na neve. Se tivesse um ESP Programa Eletrônico de Estabilidade, para ajustar e reduzir o torque de saída do motor para frear as rodas e evitar que o carro derrape, seria ótimo. No entanto, dada a sua atual estrutura puramente mecânica, tinha de ser totalmente controlada pelo condutor. Se fosse dirigido um pouco mais rápido, ao virar para evitar obstáculos e mudar de direção, provavelmente capotaria imediatamente. Sem uma unidade de controle eletrônico, muitos controles e funções inteligentes não podem ser alcançados. Parece que só posso usar o método mais estúpido para evitar derrapagens. Sumo convocou o sistema e, quando o painel de propriedades de Atger apareceu, ele olhou e encontrou as opções para correntes de neve embaixo. Em relação a esta ferramenta, embora danificasse o pneu, se o pneu fosse reparado com o sistema, não deveria haver problemas. Depois de gastar 45 pontos para instalá-lo, uma luz verde piscou e as 4 rodas do Atger foram cobertas com correntes antiderrapantes. Desta vez, Sumo entrou no carro e tentou acelerar novamente. Contanto que ele ficasse abaixo da velocidade de 40 metros por segundo, o carro ficava muito mais estável. Tudo está pronto. Depois de incendiar o acampamento hoje, ninguém poderá impedir meu desenvolvimento. Olhando na direção do abrigo subterrâneo à distância, Sumo sentiu o orgulho surgir em seu coração. Depois de traçar as direções para o campo de mineração de salitre, ele pisou no acelerador e o tigre de terra disparou vigorosamente. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.